E aí pessoal, chegando com mais resenha de HQ, Daniel aqui falando, já pedindo para você no comecinho do vídeo aquele like esperto, não deixe para o final senão você esquece. Também vou pedir que caso não seja inscrito ou inscrita no canal, por favor, faça isso agora e não esqueça de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo. Hoje eu tenho da editora Comic Zone, Malandros, do Rodolfo Santuio e do Dante Ginevra. Quadrinho da editora com um projeto gráfico um tantinho diferente dos anteriores que nós já comentamos aqui, porque é uma capa cartonada, com orelha e tal, um formato reduzido. Mas isso, obviamente, não impacta na qualidade da HQ, que é muito boa, por sinal. Malandros vai se ambientar em um momento específico e localizado da história argentina, quando, em 1955, um golpe de Estado estava em curso, e quando os militares tomaram o poder, bombardearam inclusive a Praça de Maio, eles não encontraram Juan Perón na Casa Rosada, o que é uma lacuna histórica, né? Ninguém sabe por quais motivos, né? Como ele teria sido avisado para que fugisse e não fosse assassinado naquele momento. E os autores aqui resolveram criar uma ficção histórica para explicar, dar um motivo pelos quais ele poderia ter ficado sabendo do que estava em curso, né, do golpe em questão. E assim, localizado no bairro de Matadeiros, né, toda essa história ela fica confinada ali nessa região boêmia, nessa região, digamos aí, de gente não muito respeitável, e vai mostrar um desenrolar de acontecimentos, uma cadeia de acontecimentos estranhos que acabam por colocar gente que, teoricamente, não teria como se envolver nesse tipo de acontecimento, mas muito por acaso acaba envolvida. E aqui, por exemplo, você tem um assaltante de ônibus que acaba envolvido por conta de um mal-entendido e no final das contas ele acaba transportando uma informação importante que vai parar ali, vai circular, né, por essa história e tudo mais. Você tem a história do cara que é apaixonado por uma prostituta, o conflito gerado com um cafetão por causa disso, e assim, são várias histórias em que personagens aparecem numa narrativa, né? Isso aqui é dividido, muito bem dividido em capítulos e tal. Parece que uma coisa não conversa com outra, mas no final você vê que é um grande mosaico de pequenos acontecimentos, né? E dentro dessas narrativas acontece muita coisa, né? Mas se a gente pegar cada uma como um acontecimento isolado, todas elas vão conversar entre si para chegar no final e nós entendermos, né, de alguma forma, qual a explicação para que o golpe não tenha sido 100% bem sucedido quanto os golpistas esperavam que fosse. E dentro desse ensejo aí, dentro de um roteiro que lembra, num primeiro momento, parece um pouco, sei lá, Guy Ritchie ou Tarantino, em que uma coisa vai entrelaçar na outra, mas não é bem assim, porque a história ela tem até uma progressão cronológica linear, embora personagens que estejam distantes uns dos outros, eles acabam por se encontrar ali na frente e tal. A gente vai conhecendo o que a gente precisa de cada personagem-chave dessa história, mas lá no final a gente vai perceber que essa progressão, esse acaso que une personagens tão diferentes entre si, que acabam se entrelaçando aí, tendo seus destinos cruzados no bairro de Matadeiros, vai lembrar muito algumas narrativas dos irmãos Coen, né? Aquelas comédias de erros e tal, embora aqui os autores eles estejam lidando com um fato histórico muito sério e trágico no final das contas, né? Tem um prefácio no começo que contextualiza tudo de fato, e aqui, conforme vocês estão vendo, né, tem uma moça que quer deixar a prostituição e acaba sendo desfigurada pelo seu cafetão. É claro que isso não é algo com o qual você faça humor, mas no geral a história, apesar do tom trágico, né, que envolve não só a história da Argentina, como a vida
dos personagens ali que transitam por Matadeiros, os autores, através de não só através do traço, né, evidentemente do Ginevra, que é bem adequado para essa história, porque traz algum tipo de alívio, algum tipo de leveza e até essa mesma ironia dos Coen que eu acabei de citar, mas o próprio texto, né, ele vai conseguir levar as coisas com leveza, ele não é excessivamente pesado, apesar de tudo, e depende do desenho para que isso seja suavizado de alguma forma. Tanto o texto quanto a arte, elas conversam muito bem entre si. Você vê que existe um entrosamento assim muito bacana entre roteirista e artista, que fazem com que essa história ela flua de uma forma maravilhosa enquanto você lê. A narrativa ela funciona super bem, apesar de ser fracionado aí em pequenas narrativas, você não sente esses solavancos narrativos. Dá para você pegar esse álbum e devorar de uma vez só. Aliás, a arte do Ginevra aqui e o fato dessa história estar ambientada aí na vizinhança de Matadeiros acaba lembrando um pouco, sei lá, o pintores como Toulouse-Lautrec, que retrataram a vida boêmia ali de Paris e tal. Aqui, no caso, é um retrato da vida boêmia, assim, do submundo argentino, no caso, que eu acho que não poderia ser retratado de fato com um traço mais realista. Acho que tudo isso aqui tem muita personalidade e não foi uma escolha estética ao acaso simplesmente para deixar a história diferente. Então, por tudo isso que eu falei, Malandros, mais um título do Comic Zone que eu achei maravilhoso mesmo. É algo que traz informações bacanas aqui pra gente saber um pouquinho mais da história aí dos nossos irmãos e tal. É claro que trata-se de uma obra de ficção, mas nem por isso ela deixa de trazer aquele insight, aquele estalo que acaba acontecendo da gente procurar saber mais sobre determinados eventos históricos que aconteceram aqui do nosso lado aqui e a gente acaba sabendo pouco. Então, mais uma edição do Comic Zone que é recomendável pra cacete. O link para compra tá aí na descrição do vídeo, tá? Compra aí se você quiser ajudar a gente. Fora isso, os mesmos recadinhos do começo. Dá um like aí no vídeo se não deu, se inscreve no canal por favor, não esquece de ativar o sininho. E o Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, está aparecendo aí na tela, apoia.se/Formiga Elétrica. Vê lá se você quer ajudar a gente a crescer, aumentar a nossa qualidade técnica. Seja um apoiador ou apoiadora do Formiga Elétrica, tem muitas recompensas aí para apoiadores. E dá uma olhada lá que você vai curtir. Então é isso, boa leitura.